Na nossa vida, temos muitas fontes de inspiração. Pessoas que nos motivam pelo exemplo e por suas conquistas. O interessante é que, mesmo sem perceber, também somos fonte de inspiração para muitas pessoas ao nosso redor. Não precisa ser famoso e conhecido para inspirar alguém com a sua história. Aqui você vai conhecer histórias reais de pessoas comuns, como eu e você, que de alguma maneira realizaram um sonho, alcançaram um objetivo e transformaram a sua vida. Junte-se a nós e inspire-se! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Inspire-se. Aqui você vai conhecer histórias reais de pessoas comuns como eu e você que realizaram um sonho, alcançaram um objetivo e tiveram suas vidas transformadas para melhor. O meu objetivo é mostrar para você que é possível. Se essas pessoas conseguiram, você também pode. E hoje o meu convidado está lá em Curitiba. Eu vou conversar com o Eider. O Eider é psicólogo com especialização em gestão de pessoas, atua na área de recursos humanos e tinha um grande sonho que era conhecer a Europa. E ele conseguiu realizar esse sonho através de um intercâmbio. Então, além de conhecer uma outra cultura, ele também aprendeu uma nova língua. E é isso que ele vai contar pra gente. Como que ele conseguiu realizar esse sonho de fazer um intercâmbio, passar um ano fora, conhecendo uma cultura nova e uma outra língua. Então, vem comigo, junte-se a nós e inspire-se. Oi, Eider, seja muito bem-vindo. Oi, Mari. Tudo bom, e você? Tudo bem também, prazer falar com você. Tá aí agora no frio de Curitiba. Tá fazendo frio aí? Então, hoje não, né? Hoje fez um calorzinho, mas nos últimos dias até que fez um friozinho sim. Que é um lugar que só faz frio, né? Qualquer época do ano é frio, frio. Verdade, verdade. Aqui é curioso que a gente consegue viver as 4 estações do ano em um só dia. No mesmo dia, né? Todo mundo fala No isso. mesmo dia. É, bem louco. Eider, eu queria te agradecer por ter aceitado o meu convite, né? De compartilhar a sua história para inspirar outras pessoas, pessoas que estejam com objetivos parecidos com o seu. E eu tô curiosa, eu quero saber por que você tinha esse sonho de conhecer a Europa, de onde que surgiu isso, como que começou esse seu sonho? Vamos lá, né? Então, meu sonho de conhecer a Europa, né? Eu sempre gostei muito de filmes épicos, enfim, de ler muito sobre a Europa, sobre Roma, sobre Portugal, Itália, enfim. E 2 primos meus tiveram a oportunidade de ir para Portugal. Um foi, né, ele ganhou uma bolsa de mestrado na Universidade de Lisboa, e o outro foi a trabalho. Né? E aí ele sempre mandava fotos, na época eu era adolescente, ficava sempre maravilhado com aquela vontade de conhecer, né, uma cultura nova, um país e estar na Europa, né? Aquele sonho realmente de estar na Europa. Então surgiu muito disso, né? Dos meus primos terem ido e eu ver, poxa, uma pessoa próxima de mim foi, então realmente eu gostaria de ter ido, de conhecer, né? Esse desejo surgiu na adolescência e quando foi que realmente você conseguiu fazer o seu intercâmbio? Então, é uma historinha, né? Como é que surgiu essa questão do intercâmbio? Quando eu me formei psicólogo, né? Como você já falou, me apresentou, eu sou psicólogo, e aí eu trabalhava já na área de RH, comecei como estagiário, assistente, e aí antes de me tornar analista, era aquilo que eu já tinha decidido, eu gostava da área, gosto, amo, até hoje trabalho na área, e decidi ser especialista, né? Então, agora que eu sei trabalhar, vou me tornar especialista e fui fazer um MBA em gestão de pessoas e relações trabalhistas. No momento do MBA, quando eu comprei o pacote do curso, ele veio com um bônus que era um processo de coach. Né? Eu falei, nossa, um processo de coach. Pois é, eu nunca, né, sempre tinha ouvido falar, conhecer pessoas que fizeram o processo, enfim, mas nunca tinha vivenciado em si um processo de coach. E aí eu fiquei naquela dúvida, e isso fica para o final do curso, né, do MBA, e aí eu fiquei, nossa, o que é que eu vou levar para o coach, né? Porque eu precisava levar algum objetivo e não tinha traçado nada ainda. E aí me veio, né? Em um primeiro momento eu falei, vou levar que eu queria sair da empresa. Vou pedir aqui, né, um direcionamento para mudar, fazer uma transição de empresa, enfim. Mas depois eu vi que não, eu estava feliz na empresa, estava bem ali. E o meu sonho, na verdade, era aquele de ir para a Europa. E eu sempre achava que era muito descolado da minha realidade, né? Sempre achava que era muito difícil fazer intercâmbio, enfim. Eu falei,
vou testar esse processo de coach. Vamos ver se é possível Vamos ver se mesmo. funciona mesmo, se dá É, certo. vamos ver se dá certo e levei, né? E aí, como é que se deu o processo que eu fiz? Geralmente, o processo de coach, até me corrija se eu estiver errado, são de 8 a 12 sessões, varia muito do objetivo da pessoa, né? No processo lá na faculdade, foram 8 sessões, e foi com a coach realmente profissional, né? Enfim, foi um processo muito legal, uma profissional renomada, uma profissional realmente, todos os coaches que tinham lá eram profissionais bem qualificados. E aí, primeiro, a gente respondeu um questionário de avaliação de perfil. Eu não me recordo agora se foi o DISC ou se foi o PDA. A gente fez esse processo, né, enquanto aluno, eu fiz o processo lá da avaliação de perfil, e aí ela recebe todo essa avaliação. No primeiro momento, ela faz a devolutiva dessa minha avaliação. Então, lá ela fez o cheque, mostrou para mim, né, qual era o meu perfil, quais eram as minhas oportunidades, né, as minhas fortalezas, e aí ela foi traçando, né, aquele meu perfil e me deu a devolutiva. E aí foi quando ela pediu, e aí, o que a gente vai cuidar aqui, o que a gente vai levar para o processo de coach? Eu falei, ó, tenho É muito que interesse você em fazer quer um... realizar, né? Exatamente. O que você quer realizar? Eu falei, ó, eu quero realmente ver se é possível, eu quero fazer um intercâmbio, né? Enfim, levei para ela o que eu queria e tal. Isso ela, então pronto, vamos lá, a gente vai iniciar o processo. E aí, Mário, durante o processo, né, das sessões que a gente tinha, eu não lembro se eram semanais ou eram quinzenais, se não me engano eram semanais, eu tinha que levar sempre algumas atividades. Na verdade, a gente traçava metas, né? E aí eu tinha que entregar aquelas metas e entregar para ela e para mim também alguma evolução do processo. E aí o que é Isso só curioso vou aproveitar para fazer um parêntese aqui sim, que você trouxe esse ponto, né? Isso é bacana no processo de coaching, porque garante ali o seu comprometimento, né, entre as sessões e a evolução mesmo, você enxergar que você está dando passos para se aproximar do seu objetivo final, né? Não é uma coisa que fica solta e que lá na última sessão só é que você vai ver se você conseguiu ou não, né? Você vai não, evoluindo a cada sessão, colocando em prática aquelas ferramentas, aquelas atividades, aquelas tarefinhas que ficam para casa, né? E aí você vai dando os seus passos e percebendo o quanto que você está conseguindo se aproximar ali do seu objetivo. perfeito, é isso aí mesmo. Porque realmente, num processo como esse, né, as pessoas gostam de ver resultado. Então, se eu não tivesse vendo a evolução, com certeza eu não colocaria crédito no processo do coach. E Ou seria apenas mais um desistiria no daquelas, meio do ou caminho, né? desistiria, ou seria mais uma daquelas pessoas que entortam a cara, né, e não conhecem o que é um processo de coach e falam mal e criticam, né? Então não se Exatamente, que deixam hoje nem existe experimentar. muito, né? E é um preconceito, eu Muito. sinto isso também, porque as pessoas não conhecem um processo, ou até fizeram um processo com algum profissional que não era um profissional correto, né? Como em toda profissão, né? Existem Exato. profissionais corretos e não, infelizmente. E aí as pessoas acabam, algumas pessoas têm um certo preconceito, né? O que é positivo e bacana que eu percebo é que todo mundo que eu conheço que já passou por um processo sempre fala muito bem, né? Sempre vê o Que resultado bom. daquilo. Então, isso mostra que realmente é uma profissão séria e que consegue ajudar as pessoas a alcançarem os objetivos, os sonhos dela. Exatamente. Tudo tem os dois lados, né? E aí, durante, né, o processo, o que era curioso era as coisas que vinham, como era que eu via as coisas se construindo e evoluindo, né? Saí de um ponto zero, onde não tinha nada definido, até o ponto X. E o que era curioso é que realmente ela não precisava ter conhecimento de ter feito intercâmbio para poder saber e me ajudar a conseguir, né? Ela já tinha feito, apesar dela já ter feito, né, a minha coach, ela já tinha feito intercâmbio, mas ela não interferia em nada, onde eu decidia para onde eu ir, tudo era de mim. Então ela traçou as metas e os objetivos e aí começava a vir aquelas perguntas que são inquietas e que corrói e que é muito da nossa cultura do brasileiro, né? Já realmente generalizando, não do baiano, enfim, do brasileiro, a gente tem muito essa cultura de procrastinar as coisas. E o coach, ele vem de encontro a isso e faz faz com que isso fique um incômodo na gente. Então ela via com algumas perguntas, eu me lembro de uma questão que aí eu falei, eu posso fazer uma pesquisa e tal de preços. E ela, tá, e você vai fazer isso quando?
Eu posso fazer isso segunda-feira lá, segunda-feira, tudo bem. E o que é que te impede de fazer isso antes? Aí eu, ela, nada, ela, então, você pode fazer isso antes? Posso, quando é que você vai fazer? A não ser segunda? Eu posso fazer sábado. Tá, e hoje? O que é que tem hoje que não te impede de fazer hoje, sabe? Por Aí a que não gente quer pode sempre começar hoje, né? hoje. E aí eu falei, rapaz, é mesmo, nada me impede de eu chegar em casa, abrir o notebook, ir lá pesquisar, enfim. Então, sempre tinha essas perguntas poderosas, né, que existem no coach, que me fazia realmente me movimentar e trazer ação, e eu não ficava ali, né, só enrolando, ensinando em bromeixo. Que é o que E aí, o faz que é que realmente a aconteceu? pessoa sair do desejo para ir para ação, Uhum, né? para ir para Porque ação, quantas exato. coisas que a gente tem vontade de fazer na vida, né? E daí a gente deixa sempre para Uhum, segunda, aí fica para a próxima segunda, no próximo ano, exato. esse ano no próximo eu faço, né? Assim. Uhum. É assim mesmo, é assim mesmo. E a segunda-feira é internacional do adiamento, né? É o dia de começar uma dieta, é o dia de começar uma academia, é sempre na É segunda-feira. sempre na segunda. Aí, se você não consegue na segunda, em vez de você começar logo no outro dia, você deixa para a próxima Para a segunda. próxima segunda, perfeito. É isso aí. E aí, Maria, eu vi que meu processo estava todo pronto, né? Ao longo do processo de coach foi muito bom, né? A relação que eu tive com ela foi uma relação muito boa, até para poder remarcar, né, os processos com antecedência, tudo isso exigia também de a gente ter, né, os nossos acordos, né? Que é muito bom falar isso, que é feito sim um acordo. Então, assim, não adianta só uma pessoa querer, só o coach querer ou só o coach, né? Tem que haver um acordo, ambas as partes. Então, se a pessoa também não estiver engajada, o coach não estiver engajado no processo, não vai adiantar Não nada. vai chegar o E aí, resultado, né? Porque quem não faz chega nunca. acontecer a gente está falando aí coach, para quem não sabe, é o cliente, né? É, Uhum, se não tiver comprometido, não vai chegar o resultado, né? Porque eu achei bacana exatamente. você falar um pouquinho do processo, como funciona, porque às vezes as pessoas acham que é um passe de mágica, que ela vai procurar um coach, o coach vai dar todas as respostas para ela do que ela tem que fazer na vida. E o coach não dá respostas, né? Ele faz Exato. perguntas que te deixam nesse estado que você falou de se sentir incomodado, inconformado, Exato. né? E também de se autoconhecer para poder começar a dar os seus passos, né? Perfeito. E Mas saber não é que o coach nós somos que vai o. fazer por Não, não é você. o coach. Nós somos os agentes da mudança, né? Enquanto dentro do processo, né? Claro Exatamente. que o coach ele vai realmente trazer ferramentas, uma abordagem, tudo isso para que a gente realmente já consiga chegar lá. E aí se deu todo o processo durante, né, se eu não me engano, realmente foram as 8 sessões, né? E aí foi feito o acordo. Quando eu terminou as sessões, eu já tinha todo o planejamento de como fazer meu intercâmbio. Eu já sabia de quanto eu precisava gastar, para onde é que eu iria, o que é que eu precisava fazer. E aí, naquele momento, só me faltava dinheiro, só me faltava grana. E aí eu trabalhava numa Mas você já empresa, sabia né? quanto você precisava, então você já sabia Sim, quanto estava faltando para você conseguir quanto? realizar seu Exato. objetivo. Uhum. Claro, quando eu não sabia, e aí dentro do processo eu estimei lá um valor X, digamos assim, 50 mil. Né? Claro, eu não gastei 50 mil, foi menos que isso, bem menos. Mas eu imaginava que seria na casa dos 100, 50 mil. E aí, claro, ela não disse que não era pelo fato dela ter tido experiência. Ela fez com que eu pesquisasse e visse que não era 50 mil. Uhum. Né? Visse que era menos e que era possível. E que com aquelas metas que eu estabeleci, o movimento que eu tinha que fazer para chegar lá, eu iria conseguir. E aí faltou grana, e aí teve uma coincidência, enfim, foi muito bom o que aconteceu, que teve uma transição de gestão na época lá no RH onde eu trabalhava, né? E aí a minha antiga gestora, ela precisou sair de licença maternidade, chegou um novo gestor no setor. E aí ele queria conhecer todos os analistas e saber, né, realmente o que cada um esperava da nova gestão, qual era o objetivo de carreira de cada analista. E eu falei para ele, ó, cara, eu penso, gosto muito da área de RH, porém eu preciso me profissionalizar mais, eu preciso ter um plus que é o inglês. Né? E eu passei por um processo de coach e expliquei todo como o processo para ele. E aí, naquele momento, ele falou: ó, eu vim para cá com a carta branca para poder mexer na equipe. E assim, eu queria saber como é que eu posso te ajudar a você realizar esse sonho. Eu vi que você quer tanto. Eu falei: ó, nesse momento eu preciso de dinheiro. E o dinheiro eu consigo trabalhando.
A menos que você me desligue, né? Faça a minha demissão. Ele, você quer? Eu falei, nossa, não esperava naquele momento, né? Essa pergunta, eu falei, quero, porque eu via que é possível, né? Já tinha feito minhas continhas e tal, FGTS, enfim, estava tudo, o processo de coach já tinha deixado tudo prontinho. Aí ele falou, então tá, para quando é que você quer ir? E aí eu já, nossa, o processo estava pronto, mas ainda não tinha data, né? Aí eu falei, nossa, cara, e aí eu pensei na época, foi no ano de 2018, né? Quando eu fui, eu falei, ó, para agosto, né? Eu precisaria, então pronto, a gente vai. Eu tinha alguns projetos de RH na época que eu precisava ainda entregar, né? Ele falou, então você entrega esses projetos que você tem para entregar, né? Inclusive era um projeto de treinamento, enfim, que a gente tinha lá. E aí você também já faz o processo de contratação da pessoa que vai lhe substituir. Eu preciso que a pessoa entre em julho, que aí você passa julho treinando ela, e em agosto você sai tranquilo. Aí foi assim que foi feito, né? Eu saí pela porta da E frente, confesso. como é que foi tomar essa decisão, assim, porque você abrir mão de um emprego, né? Muita gente tem esse medo, eu vou abrir mão de um emprego para fazer um intercâmbio, que é uma coisa temporária, e depois, quando eu Uhum, voltar, eu vou ficar desempregado, como que vai ser? Então, existe um medo muito grande, né, de abrir mão de um emprego que você já está ali trabalhando, ganhando o seu salário, começando a sua carreira, para fazer um intercâmbio, que é algo que você sabe que vai ter um prazo e que você vai voltar. Como que foi uhum. para você tomar essa decisão? Então, tive que tomar essa decisão muito acertada, né? Principalmente ter apoio da família. Minha família, meu núcleo familiar é muito pequeno, é eu, minha mãe, né, e meu irmão. Então, tive o apoio deles. E claro que o medo vai existir, porém, realmente demanda coragem da gente. A gente não colocar, né, a cara a bater, enfim, e ir, né, de encontro ao nosso objetivo, porque ali já tinha deixado de ser um sonho. Porque eu penso muito isso, né, Mário? Não era mais um sonho, ali era um objetivo. A partir do Bacana. momento que eu tirei do mundo dos sonhos e coloquei como objetivo, aquilo era fácil de alcançar. Não digo fácil, mas possível. É Era possível de se tangível, né? alcançar. Era Você percebeu que era tangível. uma coisa alcançável, tangível, que dava para Uhum, fazer, você já tinha um planejamento para exato. aquilo, não era uma loucura, né? Não Uhum, era assim, eu vou isso. largar tudo e não sei como é que vai ser. Você já tinha tudo planejado de como Já seria. tinha tudo planejado. E eu sabia que chegando aqui em Salvador, né? Chegando aqui em Salvador, não, que eu estou de Curitiba, mas chegando a Salvador, eu não estaria empregado logo de imediato, porém eu seria uma pessoa forte perante os outros concorrentes, né? Enfim, Um eu sabia que diferencial de uma segunda era o língua, né? diferencial, exatamente. Eu fiquei na Irlanda, eu fui para a Irlanda, né? Já explicando aí para o pessoal que está curioso, eu fui para a Irlanda, para Dublin, fiquei 8 meses lá, foram 8 meses assim maravilhosos de crescimento, né? E o frio, E então assim, você está super acostumado com o frio aí de Curitiba, porque a Irlanda é é, um eu, frio é, danado, né? muito frio, cheguei a ver neve lá e tudo. Então o frio de Curitiba já não me assusta mais não, né? E assim, a gente tem, para quem deseja até fazer um intercâmbio, isso é muito bom, as pessoas têm que planejar bastante. Planeje, né? Então assim, eu tinha tudo muito planejado, né? Eu poderia ficar mais tempo lá, então o visto pode ser renovado até 2 anos, o limite máximo, enquanto estudante de um idioma você pode ficar lá no país. E eu decidi voltar com 8 meses justamente por isso, para não ficar muito tempo fora do mercado de trabalho aqui no Brasil, sabe? Ou seja, você Então, foi uma planejou sua decisão ida e acertada. também o seu retorno, você já fez o planejamento Exato, completo. exato. Porque lá a tentação é grande. Como assim a tentação é grande? Porque, assim, por mais que a gente faça serviços operacionais, lá você não vai atuar na área que você atua aqui. É muito difícil. A menos que a pessoa já vá com inglês muito bom, ou tenha uma nacionalidade europeia, enfim. Mas na condição de intercambista é muito difícil. Então, o que a gente encontra lá são trabalhos manuais, operacionais mesmo, trabalho pesado. Tanto para homem quanto para mulher, independente disso. Então, assim, ter isso consciente também, né? Porque às vezes as pessoas chegam lá, apesar de o trabalho ser operacional, ganha muito bem, uma qualidade de vida muito boa, muitas coisas são fáceis, né? A possibilidade de você viajar para outros países dentro da Europa, isso é algo que encanta, realmente faz com que as pessoas às vezes desistam um pouco de voltar para o país e vai ficando, quando vai ver, já está vivendo uma vida lá, né? Então, assim, eu tinha isso muito claro. Não, isso aqui eu sei que eu estou vivendo, eu vou aproveitar esse momento e vou voltar para o meu país. Quem sabe um dia eu volto, mas
o meu planejamento eu vou seguir. E aí que foi, né, se deu realmente dessa forma. 8 meses depois eu voltei para o Brasil, e aí que tá. Antes de terminar meu intercâmbio, no último mês eu já refiz meu currículo, já colocando, né, o inglês, enfim, e aí já comecei a me lançar para vagas aqui para o Brasil desde lá, antes Mesmo de você chegar. estando lá ainda, você já começou a procurar as vagas Uhum. de emprego aqui. De emprego aqui. Aí o que foi curioso, um dia antes de eu viajar, eu estava fazendo uma entrevista para trabalhar em Salvador, né? Já tinha recebido uma proposta. Quando eu cheguei a Salvador, isso aí eu fui na segunda, eu cheguei em Salvador no sábado, na segunda-feira, eu já fui para a entrevista. E aí, na própria segunda, eu já tinha recebido uma outra proposta, já fiz outra entrevista na quarta-feira. E Nossa. aí foi uma loucura. E aí já começou a aparecer a oportunidade. Eu falei, tá valendo a pena, né? Deu certo, meu Então, planejamento deu todo deu certo. certo. É, com certeza. E aí agora vamos para as entrevistas em inglês aqui no Brasil também, né? E aí foi algo que foi acontecendo, fiz algumas entrevistas, né? Fiz entrevistas em inglês, né? Passei em alguns processos até que chegou um momento difícil de ter que escolher entre dois lugares. E aí foi a opção que eu dei, que foi o Boticário, onde a gente teve a oportunidade de se conhecer. E aí eu optei, né, em trabalhar no Boticário. E aí foi muito boa a experiência. Foram 7 meses, assim, bem legais de aprendizado, em uma organização muito boa. E acho que, assim, bacana o que você falou, né? De que você aí teve que tomar uma decisão entre duas propostas diferentes, né? Ou seja, às vezes a gente fica com tanto medo, eu vou voltar e vou estar desempregado. E você mal voltou, já tinham oportunidades, e inclusive você teve a dificuldade de ter que escolher, né? Para onde eu É, vou, porque foi aprovado ao mesmo tempo em dois processos, né? verdade. E aí, como a gente se conheceu ali no Bote, assim, um pouquinho, né, da continuidade aí da sua história, né? Você foi inicialmente para um prazo determinado cobrindo uma licença, uma Uhum. maternidade, né? Mas demonstrou ali toda a sua competência, todo o seu profissionalismo e acabou sendo contratado hoje, né? É, Para estar aí em Curitiba por uma gestora que te conheceu lá, lá no Bote. aqui, né? Aqui, Aqui e lá, né? no Lá em Salvador e aqui em Curitiba. Ela foi E aí gestora no você Bote, foi né? para ir por uma proposta de emprego também, né? E o inglês Exatamente. foi também um grande diferencial para essa proposta onde você está hoje, né? Uhum, isso. Hoje eu não estou mais no Boticário, estou numa construtora, né? Enfim, e foi realmente essencial, porque o momento que a empresa vive hoje é um momento de expansão, né? Então nós temos obras aqui no Brasil, uma obra no Peru. Então, assim, não requer o inglês nesse momento, requer o espanhol. Inclusive, já estou estudando o espanhol, já estou fazendo minhas aulas de espanhol, já para poder realmente estar ali, né, bem atualizado, sempre disposto ao que a empresa precisar e ao crescimento na carreira, né? Então, assim, me ajudou bastante e vem ainda me ajudando, né? Oi, deu ouvindo a sua história, né? Tem aquela sensação assim de que, poxa, deu tudo tão certo, que bacana, eu queria fazer e queria que desse também tão certo assim. Mas você viveu desafios, alguma dificuldade, algum momento assim mais delicado, mais desafiador? Sim, sim. Assim, parece que realmente foi muito fácil. Vou fazer o coach e vou conseguir. Não, não é também assim, né? Realmente, eu precisei pedir demissão de um emprego, né? Que eu, querendo ou não, né? Quem faz a estabilidade no emprego somos nós. Então, assim, eu estava realmente estável, estava num momento muito bom da minha carreira, né? Enfim, com vários desafios. Então, realmente abrir mão. Claro, nós temos esse ego, né? Enfim, e aí abrir mão desse ego, nossa, e tal. Teve esse desafio, realmente em acreditar, o medo, pessoas realmente dizem, rapaz, para que você vai? Você está nesse emprego aí, fica aí, esse emprego aí você tem a vida toda. Enfim, Aconteceu tive isso de desafios, você ouvir pessoas falarem aconteceu, isso? aconteceu de ouvir pessoas falarem isso, E né? como E é que lá você também, fez para não dar ouvidos para essas pessoas? Porque, por que eu estou te perguntando isso? Eu percebo muito isso acontecer, né? As pessoas que eu atendo sempre uhum, trazem isso, de que, poxa, às vezes você já está com tanto medo, com tanta dúvida,
está ali batalhando para ter coragem de dar os seus passos e vem alguém e te puxa para trás. E vem alguém e fala, não faça, por que que você vai fazer isso? Não vai dar certo. E sempre tem alguém que faz isso, né? E aí eu sempre falo, ó, É não é por verdade. maldade, muitas vezes é até porque aquela pessoa quer te proteger, tá com medo que você, né, se decepcione, se frustre, porque ela mesma não tem coragem de fazer, então ela acaba querendo Uhum. segurar o outro Isso que eu também. ia falar. É exatamente isso que eu ia falar. Primeira coisa é acreditar em você, acreditar em si mesmo, que você pode, né? Então eu acreditava muito em mim, que era possível, já tinha todo o meu planejamento, tinha o apoio da minha família, do meu núcleo familiar, que é mãe e irmão, né, naquele momento, né? Então, assim, era a minha base. Realmente, essas pessoas, e aí, era como você falou, eu olhava assim, tá, não falava para a pessoa, mas aí eu olhava, poxa, o que é que essa pessoa conseguiu? Ela foi? Qual os desafios que essa pessoa já viveu na vida que está querendo meio que me dar uma lição de moral ou me dizer que não posso, ou isso, aquilo. Então eu falei, não, não adianta, eu não vou dar ouvidos, porque realmente é o que eu quero, é o meu objetivo, né? Eu sou o principal ator, né, digamos assim, né, desse processo. Então, foi bem assim, realmente eu olhava, essa pessoa para mim não fazia sentido, não era um exemplo a ser seguido, e aí eu não dava ouvido mesmo. E aí toquei meu projeto e fui. Na Irlanda também é muito difícil, né? É uma outra cultura, a gente tem que se adaptar ao frio, né? Não vou dizer que foi fácil, foi muito difícil, E sim, chegar num lugar que você não né? conhece ninguém, não conhece nada, Nada, como é que foi isso? exato. Foi muito complicado. Assim, eu tive um Você já suporte, sabia, né? desculpa te interromper, você já sabia alguma coisa de inglês? Assim, você já conseguia se comunicar ou você foi zerado e chegou lá e ficou perdido? Então, nem porque as pessoas falam, eu sei ouvir, eu ouço muito bem, só não consigo falar. Eu não era nem isso. Eu tinha aquele conhecimento de gramática do inglês, basicão, né, aqui que a gente tem no Brasil. Já tinha feito alguns cursos de inglês aqui no Brasil, mas nada de conversação, para entender, nada, zero. Por coincidência, eu tive um amigo meu, estava fazendo um processo seletivo para uma vaga lá nessa empresa, e aí eu lembrei que ele trabalhava numa empresa de auditoria muito grande, uma das Big Four, né, que é Deloitte, enfim, ele trabalhava na Deloitte, aí eu lembrei dele e fui tentar encontrá-lo. E aí eu descobri que ele não estava mais no Brasil, ele estava na Irlanda. E aí eu fui entrar em contato com ele, né? Eu falei, nossa, cara, agora que você está na Irlanda, né? Me diz aí como é. Aí ele falou, cara, a gente tinha estudado junto, a gente fez faculdade junto, ele também é psicólogo, e ele já estava morando lá há um ano. E aí ele me disse e tal, e aí eu tive esse suporte dele logo no início, né? Bacana. Aí eu fiquei 2 semanas, inclusive, na casa dele, até eu conseguir uma casa para morar, né? Até eu conseguir me estabilizar. Aí, enfim, ele mora lá até hoje. Ele tem cidadania europeia, então ele está vivendo lá até hoje. Isso me lembrou Já foi? muito o poder da atração, né? Não sei se você já leu sobre isso, mas assim, quando a gente quer uma coisa e começa a colocar energia naquilo, parece que o universo conspira Sim, e aí começa a te conspira. trazer pessoas, situações que te ajudam a fazer com que a coisa dê certo, né? E foi bem isso que aconteceu. Eu não esperava, eu entrei em contato com um amigo, que é amigo dele também, e aí, rapaz, Pedro está na Irlanda. Eu falei, nossa, então era o que eu precisava. E a vaga, e detalhe, a vaga declinou, não continuou a vaga. Não precisou continuar. Então, assim, eu precisava fazer contato com ele para poder saber que ele estava na Irlanda, né, para poder realmente é o poder da atração. É, a lei da Eu acredito atração muito nisso. mesmo. E aí você chegou lá, não sabia falar nada de inglês, bateu Nada, desespero em algum nada. momento? Bateu o desespero. Por sorte, lá é um país que tem muito brasileiro, né? Principalmente Dublin. Então, assim, querendo ou não, traz esse conforto, né? Mas a gente tem que se desafiar. Então, aí, no primeiro momento, eu fui trabalhar em um pub irlandês tradicional. Só tinha uma menina que falava português lá, uma brasileira. Só que, assim, os horários também não batiam. Ela só trabalhava de manhã e, às vezes, eu trabalhava um dia de manhã, outros dias à noite no pub, né? E aí eu tinha que me virar e falar inglês e me virar e errava, não tinha medo de falar errado. Fiquei um mês nesse pub até que eu consegui um trabalho no hotel, né? Foi onde eu consegui evoluir mais no inglês. Então, assim, no hotel era uma loucura. Eu tinha chefe, eu trabalhava na cozinha do hotel e lá tinha chefe italiano, chefe japonês, chefe polonês, tinha uma chefe brasileira, tinha um chefe filipino. Então, Nossa, assim, se eu não falasse
Se eu não falasse inglês, ninguém ia me entender. Então eu tinha que me virar. Né? Que Consegui delícia trabalhar em isso 3 de poder lugares lá. conhecer tantas pessoas, né? De tantas nacionalidades. Era muito legal. E quando eu vi, lá no hotel eles fizeram, né, um folder assim, para quando chegasse algum cliente, né, no hotel que não soubesse falar o idioma, eles iam captar alguém de algum setor que tivesse o conhecimento, né? Então, assim, quando tinha lá Eide, a bandeirinha do Brasil, que fala português. Né? Eu falava, poxa, eu fui um dia, tomara que um dia me para poder dar essa ajuda. Mas tinham pessoas na recepção que era muito, falavam 6 idiomas tranquilo, era muito. Então foi muito bom. De lado desse hotel, eu fui trabalhar num restaurante, né? E aí tinha um chefe das Ilhas Maurício, o que era curioso também, lugares assim que você nunca imaginar que ia conhecer uma pessoa daquele país, da Filipinas, Ilhas Maurício, né? E aí eu conheci essas pessoas, tinha interação, conheci uma pessoa do Quat, era muito, muito, Que do legal. Quat, foi do Quat. Que legal. E ouvindo você, você fala com tanto entusiasmo que dá vontade também de fazer um planejamento, pegar as malas e sair para fazer um E intercâmbio. dá Oi, vontade mesmo. e me conta uma coisa, qual que você acha que é o superpoder que você tem que fez com que você realizasse esse sonho? Porque é como a gente falou, muitas pessoas têm sonhos, mas têm medo. Você falou sobre procrastinação, né? As pessoas vão deixando para depois. A gente também, né? A gente fala as pessoas, mas nós também, né? Quanta coisa a Sim, gente sim. deixa para depois, quanta coisa a gente deixa lá no mundinho dos sonhos, não transforma ali em um objetivo, em uma meta com planejamento. E você conseguiu fazer isso. Qual o superpoder você acha que você tem para ter conseguido? Eu acredito que é o superpoder da fé barra acreditar, né? Que fé e acreditar tá muito ligados ali. Então, meu superpoder é o da fé e acreditar, porque realmente a todo momento, quando eu vi que era possível, eu acreditei até o fim no processo, né? Fiz valer aquilo ali que eu já tinha feito e acreditava, eu tinha fé que eu ia conseguir, né? E acreditava muito naquilo ali. Inclusive, quando eu cheguei lá na Irlanda, eu mandei uma foto para a minha coach, né? Ela não mora mais no Brasil, ela mora hoje no Canadá. E aí agradeci no post, fiz uma dedicatória, né? Mandei para ela, e ela, eu sempre soube que você ia conseguir. Até no processo de coach ela falava, Eida, eu já estou vendo você lá na Irlanda, eu já estou vendo você lá e tal. E aí, isso, poxa, realmente dava aquela gana, aquela energia. Eu falei, eu vou conseguir, conseguir. Que bacana. E assim, legal você falar do acreditar, né? Porque eu criei recentemente uma metodologia para ajudar as pessoas que querem realizar seus sonhos, seus objetivos, né? E essa metodologia é pautada em conhecer, acreditar, transformar e inspirar, né? E por que que eu escolhi o acreditar? Exatamente pelo que você falou. Quando você acredita que é possível, né? Você vai e faz a coisa acontecer. Então, primeiro tem o conhecer, então você foi ali, conheceu qual era o seu sonho, criou, fez todo um Isso. planejamento, estudou para saber como que era possível, né? Uhum. Junto com isso veio a fé do acreditar que dá, eu consigo, eu sou capaz, e aí você transformou um sonho numa meta e conseguiu realizar e depois transformou isso em ação, né? É muito no que eu acredito e eu criei uma metodologia com base exatamente nisso, porque eu acredito muito que é o que faz a gente realmente transformar os nossos sonhos, né, em ação, em Uhum. resultado real. Muito gostoso ouvir. Olha que a gente não combinou nada Maravilha. disso, né? Porque de repente quem Não tá ouvindo combinou pensa, não. combinaram para poder falar, não combinamos nada disso. É gostoso. Que legal, que legal. O gostoso, assim, eu tô batendo esse papo com algumas pessoas, né, nesse quadro de inspiração, que é o Inspire-se, porque eu acredito muito, como eu falei, Uhum. que a gente vive uma força inspiradora, as pessoas, elas inspiram umas às outras, né? E como existem Sim. tantas pessoas puxando o nosso freio de mão, é bom a gente mostrar pessoas que inspirem, que mostrem que é possível, que dá, vai lá, você consegue, né, para poder motivar e incentivar mesmo. Então, nesses bate-papos que eu estou tendo com essas pessoas, eu sinto que sempre elas trazem alguma coisa que casa tanto com aquilo que eu acredito, que às vezes fica até parecendo que foi combinado, mas não é, porque realmente, né, a Faz gente, todo sentido. a gente é muito parecido no fim das contas, né? Somos seres humanos, Somos. então os medos, os receios, as dúvidas são muito parecidas, né?
Uhum, uhum. As O vento que dores. bate lá é o mesmo que bate cá. Às vezes o desafio é diferente, o sonho é diferente, mas os medos, as dores, as dúvidas são muito parecidos, né? O medo de errar, o Muito, medo muito. de não dar certo, é o medo de trocar um certo ali por um duvidoso, enfim, né? São muitos, Uhum. muitos medos que rondam Muitos a nossa vida o tempo inteiro. medos. E assim, e quando você faz, e quando a gente está lá e você alcança aquele seu objetivo, você vê que compartilha de outras pessoas que tiveram os mesmos medos, as mesmas dificuldades ou até maiores do que as nossas, né? Enfim, eu lembro que era cada história que eu ouvia lá do pessoal que ralou tanto para poder fazer o intercâmbio, juntou um dinheiro, pessoas como eu que pediu desligamento, eu pedi desligamento, na época eu vendi carro para poder ir, né? Então, assim, era um desafio, então realmente não é fácil. Às vezes você vai abdicar de algumas coisas para lá na frente você começar a colher. E claro, não é porque eu, Eider, fiz o processo em menos de uma semana antes, né? Um dia antes de voltar para o Brasil, eu tive proposta, porque a pessoa também vai ter, não. Né? Uma coisa que a gente tem que entender também é que cada um tem o seu tempo, né? O tempo que foi para mim é diferente do tempo para outras pessoas. Né? As oportunidades que aconteceram para mim são diferentes de outras oportunidades para outras pessoas. Né? Agora, claro, se eu tive essa oportunidade, eu agarrei para mim. Então, se eu tive a oportunidade do coach, se eu tive a oportunidade do desligamento, enfim, coisas que foram acontecendo, eu agarrei essa oportunidade, não deixei ela embora. E Então, você realmente agarrou é porque acreditar. você agarrou porque você tinha clareza do que você queria, né? Se você não tivesse Exatamente. essa clareza, talvez essas oportunidades tivessem passado e você nem tivesse percebido que eram oportunidades, Exatamente. né? Perfeito. E uma Uhum. coisa também que eu acho bacana, Aida, é quando você consegue realizar ali um sonho, um objetivo, dá aquela sensação de que agora eu posso mais ainda, o que eu quiser Com alcançar eu certeza. consigo. O céu é o limite, realmente. A sensação que dá realmente é essa. Então, poxa, se eu conseguir ir na Europa, visitei outros países, né, tive oportunidade, e agora eu consigo ir até na África, consigo ir para a Austrália. É só eu traçar meu objetivo e definir minhas metas, né? E depois até do processo eu brincava muito com as pessoas que vinham falar: poxa, eu tenho um sonho de ir para tal país. Então, assim, isso é só um sonho ou é um objetivo que você quer? Você quer ir mesmo? Eu quero, mas e aí? Você está fazendo o que para ir? É um sonho. Então, enquanto for um sonho, você vai continuar sonhando e não vai sair do sonho. Né? No dia que você disser, é um objetivo, eu quero, aí as coisas vão começar a mudar. Legal. E para essas pessoas que têm esse sonho, um sonho parecido com o seu, qual é a dica, qual é o conselho que você tem para dar para essas pessoas? Planejamento, mas é algo que eu gosto de fazer. As pessoas, e aí tem N formas da pessoa se planejar, né? Então, assim, quando você quer, você traçou seu objetivo, se planeje, pesquise bastante, ligue para pessoas, não tenha vergonha de perguntar. Então, eu não tive vergonha, mandava e-mail, perguntava, ligava, ia pesquisar, assistir vídeo, não assistia vídeo de uma fonte só, planejava tudo, mexia no orçamento para poder tudo sair da melhor forma possível, né? Eu via que algumas pessoas, inclusive, tinham algumas dificuldades por não ter se planejado antes, só sabiam de algumas informações quando já estava lá. Então, assim, eu já sabia de muita coisa que eu ia passar lá, aqui no Brasil, porque eu me planejei antes. Então, não foi nenhuma surpresa para mim. Então, até as dificuldades com as pessoas que vai acontecer, por mais que você tenha um planejamento todo bem definido, vão acontecer. Então, Sim. assim, com um planejamento bem feito, você está preparado para a adversidade que possa surgir. Então, pessoal que está nos assistindo aí, se você tiver um objetivo ou um sonho, traga ele para o seu objetivo e planeje que a coisa vai acontecer, vai se concretizar. Que delícia. Amei, amei conversar com você. Amei ouvir a história, apesar de eu já te conhecia, mas não conhecia os detalhes de toda a sua história. Uhum. Amei, super parabéns, né, pela realização, pela conquista. Parabéns também pela conquista de estar aí agora, né, morando em outro Sim. estado, a trabalho, com um monte de experiências novas. E muito, muito, muito obrigada de verdade, Eida. Eu tenho certeza que foi um bate-papo inspirador para quem tem um objetivo, um sonho parecido e quer transformar o objetivo, quer transformar em meta, quer fazer acontecer. Muito obrigada de verdade. Mário, eu que agradeço o convite. Se eu não te conhecesse, não acreditasse também no potencial, na profissional que você é,
né? Realmente dificilmente eu aceitaria, porque eu acredito mesmo, né? A gente se conhece aí do bote. E muito obrigado, estou disposto, né? Conte sempre comigo. E sempre que vier a Curitiba, estarei aqui para a gente se ver, né? Matar essa saudade pós-pandemia aí, que a gente possa Pois se abraçar, né? Poder estar pertinho. Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigada. E para você que está nos assistindo, espero que tenha sido inspirador e eu te vejo no próximo vídeo do Inspire-se. Tchau, tchau. Tchau, Eida. Obrigada. Tchau, tchau, Mari. Beijo, boa noite. Beijão. Boa noite.